O que, caboclo? O que meus caboclos Um salve com muita alegria. Vamos aqui neste vídeo falar um pouco sobre ervas, mas no sentido de como tratar e como colher as plantas sem machucá-las, sem danificá-las, para que elas possam produzir mais e mais ervas para a gente, né? Então o que acontece? A Umbanda é uma religião da natureza, não só pelo aquilo que os orixás representam, mas nós temos essa comunhão com a natureza, né? Aliás, que é o certo do ser humano, da humanidade, viver em harmonia com a natureza, o que é que não acontece muito, né, ultimamente. É muita poluição, muito desrespeito, enfim, catástrofes que a gente está vendo aí que acontece devido ao desrespeito com o ser humano e com a natureza. Então eu venho aqui humildemente tentar dar a minha parcela de contribuição para este tema, né? Não só a dúvida com relação a como fazer os banhos de ervas, mas como colher essas ervas. Então, se a gente for partir do princípio que nem todo mundo tem uma horta em casa, um jardim, assim como eu, graças a Deus, possuo minhas ervas aqui, então ou as pessoas vão comprar em algum lugar que vende, que também é complicado, ou elas vão buscar em praças, em alguns outros terrenos. Quem mora no interior tem mais facilidade. Então, geralmente o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e tira de uma maneira que não é correta e muitas vezes vai acabar matando a planta, porque se todo mundo for lá e colher de uma maneira errada, vai chegar uma hora que não vai ter mais erva nem planta mais para ninguém, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um pé de guiné que eu tenho e como colher isso de uma maneira que a planta sempre possa estar produzindo folhas e o que a gente vai precisar, para não ir desgastando isso de uma certa maneira que depois chega um tempo que você não tem mais erva nenhuma, não tem mais planta nenhuma para você usufruir para os banhos ou para defumação, para o que quer que seja, né? A planta é um organismo vivo que possui uma certa inteligência. Por exemplo, uma trepadeira, ela sabe por onde ela tem que ir, ela sabe se ela precisa subir alguma coisa em espiral, então ela tem uma certa inteligência e ela tem um certo sentimento. Então já foi mostrado em pesquisas que quando uma planta é maltratada, ela emite certos odores e a energia dela muda drasticamente. É uma maneira de dizer que ela está sofrendo. Então, eu como umbandista, eu jamais gostaria de colher uma erva fazendo uma planta sofrer. Então vamos ver como eu, por exemplo, eu faço quando eu vou colher a guiné aqui, por exemplo. Então aqui nós temos meu querido pé de guiné. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu chegar e falar, vou fazer um banho para mim, para meu filho, para minha esposa, em vez de eu pegar aqui e quebrar esse galho e levar esse galho embora, que eu vou acabar aproveitando só as folhas e vou jogar o galho fora, para que maltratar a natureza dessa maneira? Então nós vamos escolher geralmente as folhas mais antigas, deixando as novas que vão trazer mais vida para a planta. Então você vai escolher as folhas aqui mais antigas, deixando as mais novas que vão trazer mais oxigênio para a planta e vão fazer ela continuar crescendo. E aqui vocês estão vendo que eu tenho feito isso por anos e a minha guiné só vem a crescer. E eu faço banho para meus filhos, faço banho para minha esposa, para meus filhos de santo. Então, para uma pessoa só, 3 a 4 folhas estão de bom tamanho, né? Geralmente eu tiro com muito cuidado com a unha, para não puxar de maneira muito forte que vai acabar machucando a planta. Então vocês viram que assim, não há necessidade de eu depredar a planta, de eu estragar ela, arrancar um galho inteiro, né? Não é assim que se faz. Você sempre, mentalmente, você já, antes de tirar alguma folha, você já pede uma licença, você trata a planta como um ser vivo, que é o que ela é, né? Não simplesmente sem nenhum sentimento, você vai lá e arranca, aí, quer dizer, você já está com um sentimento negativo, aí depois você quer que no banho
o banho faça milagre. O banho não vai fazer milagre. O milagre começa dentro do nosso coração, dentro das nossas atitudes, né? Então, por que não começar pelos nossos seres vivos que são as plantas, né? E, por exemplo, eu tenho aqui também espada de São Jorge, né? Ou espada de Ogum. Então, às vezes, quando eu preciso fazer alguma firmeza, alguma coisa para Ogum, dependendo do que é, eu não preciso arrancar essa espada, cortar ela para eu ficar sem depois. Ainda mais que a espada de Ogum realmente ela demora um pouco mais para crescer, né? Então, às vezes, se você tem essa opção, você pode fazer a oferenda próximo à espada. Ou seja, você vai estar utilizando a energia daquela planta sem precisar matá-la. Agora, se realmente existe uma outra cerimônia que você precisa cortar a espada, geralmente para fazer um batismo, alguma coisa assim, aí realmente você tira, não tem problema nenhum, mas sempre tudo com muito respeito. Então, por exemplo, aqui eu também tenho samambaia, você vai fazer algum banho para caboclo, vai ter uma gira de caboclo, você pode colocar aí uma samambaia, um anis estrelado. Um tamanho assim para um banho está bom, não precisa mais do que isso. E aí você macera na água, em vez de jogar só lá de qualquer jeito, você já vai pedindo, já vai trabalhando a sua fé e vai fazendo a sua oração e vai macerando ali na água fria. E aí você pode ou usar a própria água fria ou se quiser ferver também para extrair mais substrato da planta, né? Então é isso, meus irmãos. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas aí, tá bom? Que Oxalá abençoe a todos, axé e namastê. O que, caboclo? O que os caboclos ouviram?